Boa noite, povo de Taubaté e região. Nós estamos aqui hoje novamente na TV Cidade, trazendo novidades, informações sobre saúde para toda a região do Vale. Gostaria de agradecer à TV Cidade por essa oportunidade e dizer que nosso programa tem sido comentado, as perguntas estão sendo feitas, nós estamos respondendo por e-mail as perguntas e continuem perguntando, para que a gente possa, inclusive, saber quais são as dúvidas, que as pessoas têm a respeito de saúde e para que nós possamos trazer profissionais gabaritados, pessoas que são realmente especialistas das áreas para trazer as informações para vocês. O nosso e-mail é tvcidade saudeemdebate@gmail.com, tudo junto, tvcidade saudeemdebate@gmail.com. Façam suas perguntas que nós vamos responder para vocês semanalmente e sempre trazendo os tratamentos novos, as coisas novas que estão sendo feitas, para que a nossa região tenha o máximo de informação sobre saúde. Hoje nós vamos falar de transtorno do pânico. Alguém já ouviu falar que é transtorno do pânico? Enfim, antigamente esse transtorno era chamado transtorno de angústia. E depois ele acabou sofrendo uma modificação na nomenclatura e passou a ser chamado transtorno do pânico. Por quê? Porque vem do nome Pan. Pan tinha um hábito de aparecer de repente e ele era tão feio, que quando ele nasceu até a mãe correu, até a mãe dele saiu correndo. Então, eles utilizaram o nome de Pan, de pânico, porque ele tinha um hábito de aparecer e assustar as pessoas. Então, o transtorno do pânico, que faz parte do que a gente chama de transtorno de ansiedade, dos transtornos de ansiedade, o transtorno do pânico é um deles, é um transtorno que é como se a pessoa tivesse levado um susto, um grande susto. Como é isso? Vamos pensar que, de repente, você que está aí sentadinho, quietinho, entrasse um leão dentro da casa de vocês. Imediatamente, o homem da casa ia querer lutar com o leão. E as crianças, a mulher, provavelmente iriam correr. Então, o que acontece com o corpo da pessoa quando isso acontece? Quando a pessoa realmente está numa situação de muito risco, de muito perigo. O corpo da pessoa prepara para fugir ou para lutar. Para que isso aconteça, os nossos músculos têm que estar cheios de oxigênio, o sangue tem que estar cheio de energia, precisa levar muita energia para que a pessoa possa correr. Esse sangue, ele tem que se oxigenar, tem que vir oxigênio para ele. E para isso, a respiração acelera. E acelerando a respiração, também os batimentos cardíacos aceleram. E com isso, as pessoas começam a ter mais sangue na perna, mais sangue na mão. Com isso dá formigamento na mão, a mão começa a ficar formigando e a pessoa começa a se sentir tonta. Por quê? Porque o sangue sai um pouquinho daqui, vem para essa região e essa readaptação rápida que o corpo tem que fazer para lutar ou para fugir, ela acaba dando essa coisa da tontura. A pessoa fica com receio, porque isso dá um mal-estar danado. Ela fica com receio, ela começa a achar que ela vai morrer, que ela está passando por alguma coisa, que ela está tendo um infarto, que ela está tendo está ficando louca, e com isso ela passa a ter, enfim, um quadro que é muito ruim, A pessoa se sente muito mal, ela realmente tem a sensação que vai morrer, e isso é o que a gente chama de crise de pânico, tá? Ou crise de ansiedade. Mas essa crise aparece do nada? Quando nós falamos em crise de ansiedade e que tem um motivo, ela não chama transtorno do pânico.
ela chama fobia. Então tem gente que tem essa crise que eu falei para vocês, mas essa crise é relacionada com medo de alguma coisa. Medo de aranha, medo de cobra, medo de chuva, medo de trovão, medo de sair na rua, enfim. E quando esse medo aparece do nada, a pessoa não existe nenhum motivo, não tem nada que desencadeou esse medo nela, isso vai se chamar então crise de pânico. E se a pessoa começar a ter medo de ter a crise, ou seja, medo do medo, ela vai ter então o que a gente chama de síndrome do pânico. Nossa, que coisa horrível. De fato, a pessoa que tem a crise de pânico, ela se sente tão mal, que muitas vezes no dia seguinte ela fica acabada com a crise. Né? Por quê? Porque mexe com todo o metabolismo da pessoa, com todo o corpo dela fica alterado. Essa pessoa tem muita adrenalina, a adrenalina circula numa maior quantidade no corpo também, e essa pessoa então vai ter palpitação, que a gente chama, que é aquela sensação, né, de que tem um tambor batendo aqui no peito, dor mesmo no peito, às vezes a pessoa consegue ter também, sente dor no peito, sensação de choque, como se ela tivesse levado um choque, tontura, sentimento de irrealidade, parece que ela sai da realidade e volta para a realidade. Eu tinha uma paciente que falava, doutora, parece que minha mão não é minha, parece que eu tô de fora do meu corpo. Essa sensação de irrealidade. Despersonalização, que é isso também que eu falei para você, que é a impressão que dá que ela não é, que ela está fora do corpo dela. Medo de morrer, medo de perder o controle e medo de ficar louco. Ai, e quanto tempo isso dura, esse inferno? Quanto tempo isso dura? Gente, isso pode durar minutos. Por quê? Porque essas crises, esses ataques, ele tem uma frequência variável, mas isso depende de quanto que a pessoa engorda essa crise. Ou seja, se a pessoa tem a crise, ela vai levar 10 minutos mais ou menos e essa crise vai abaixar. Por quê? Porque a adrenalina volta para o lugar, o sangue volta a circular direito novamente no corpo, essa crise vai diminuindo até que ela passa. Agora, se uma pessoa não sabe o que está acontecendo com ela e ela sente que ela faz o quê? Fica mais nervosa, aí joga mais adrenalina, aí mais ela tem, aí forma tudo de novo e ela vai tendo uma crise após a outra. Não é incomum essa pessoa ir para o pronto-socorro, né? As pessoas com essas crises vão para o pronto-socorro. Quando ela começa a ter a crise de pânico e que chega a ser uma síndrome do pânico, mesmo que ela comece a ter medo do medo, ela começa a ter o quê? O que a gente chama de ansiedade antecipatória. Ela tem medo de chegar nos lugares, tem medo daqueles lugares que ela sentiu a crise, ela não chega mais. Se foi dentro do ônibus, ela não sobe mais no ônibus. Se foi num parquinho de diversão, ela não volta mais. Se foi no cinema, ela não volta mais. Se foi no banco, ela não chega mais. Quando essa crise acontece em lugares, a pessoa começa a ter medo de lugares abertos, a gente chama agorafobia, tá? Porque agora, antigamente, era praça, né, no grego. Então, essa pessoa tem crises com agorafobia. Essa pessoa, então, vai ter medo de lugares públicos, de praças, de uma maneira geral, em lugares onde existem multidões. Por quê? Porque a pessoa fica com medo de ter outra crise. Então, resumindo assim, a pessoa que tem crise de pânico, ela tem a sensação de uma pessoa que estivesse encontrando um leão ou um tubarão. Só que isso não existe. É como se ela tivesse um muro todo montado com alarmes, passa um gato e essa pessoa acha que o gato é um ladrão. Só que é um gato, o alarme disparou, não era motivo para aquilo tudo. Mas ela reage como se fosse o ladrão, né? Então é um alarme falso. A crise de pânico, a síndrome do pânico, não existe necessariamente alguma coisa formal para que ela tenha a crise. Ela simplesmente acorda com a crise. Ela nem sabe o porquê que ela está tendo essa crise. Então, de novo,
palpitação, dor no peito, tontura, terror, vertigem, começa a suar frio, começa a ter calafrio, ela começa a ter sensação de desmaio, às vezes tem umas que chegam até a desmaiar mesmo, falta de ar, boca seca, sensação de atordoamento, tá? Taquicardia, confusão mental, porque é óbvio, né, que ela tem essa reação toda, ela acaba tendo confusão mental. E contração muscular, porque imagina o quanto de modificação que aconteceu nesse corpo a pessoa vai ter também, né? A pessoa que tem a síndrome do pânico, ela tem a impressão de que alguma coisa muito ruim tá para acontecer, tá? Por isso ela tem medo de perder o controle, medo de morrer, fica maluca, entendeu? Sai correndo, gritando, tá? E a gente vai precisar, então, ajudar essa pessoa. Por quê? Porque ela tem tratamento. E o tratamento não é difícil. Pelo tanto que ela faz de mal na pessoa, porque a pessoa acaba se afastando de tudo. Ela acaba se afastando dos lugares, primeiro dos lugares que ela teve a crise. Depois, ela acaba se afastando das pessoas. Ela fica com medo de sair de casa. Por quê? Se uma pessoa que tem crise de pânico convidam essa pessoa para ir viajar, ela já não está nem pensando na viagem. Ela fica com medo se ela teve uma crise durante uma viagem, ela fica com medo de que se ela viajar, ela vai ter a crise. Então, ela já fica imaginando como vai ser ruim a viagem, porque ela vai poder ter a crise. E se ela tiver a crise, ela começa a ter a crise só de pensar que ela vai fazer a viagem que pode ter a crise. Pessoas descem de dentro do ônibus no meio da viagem, quando estão. Deixam trabalhos, elas têm que fazer um trabalho, às vezes em determinados lugares, elas não vão. Né? Eu conheço pessoas que tinham que ir para fora do país e não foram, não conseguiram ir por conta do pânico, por conta do medo de ter a crise nesses lugares. Se sentem seguras só dentro da própria casa, tá? E de lá não querem sair de jeito nenhum, tá? Ah, mas existe só esse tipo de crise? Não, existem pessoas que também têm transtorno de ansiedade, mas são transtornos de ansiedade que não são tão, vamos dizer assim, não causam esse pico tão grande de mal-estar. Mas é aquela pessoa que tem, assim, o meu jeito ansioso de ser, sabe como? Ou seja, a pessoa fica o tempo inteiro muito ansiosa. O tempo inteiro ela está pensando no dia de amanhã. Ela está pensando na prova que ela vai fazer daqui 2 semanas. Ela está pensando que ela vai ter que pagar a conta daqui 1 mês. Ela já pagou, mas ela está pensando já no mês seguinte. Ela não está vivendo hoje. Ela vive já o futuro, ela traz para cá e o hoje já não existe mais. Então ela tem uma forma muito, enfim, uma qualidade de vida muito ruim, né? Imagina que tem um filho, tem uma criança, a criança está indo em direção à parede, ela já está gritando porque está achando que a criança vai colocar o dedo na tomada. A criança nem lembra, que nem viu que tem tomada, mas ela já acha que a criança está lá para pegar a tomada. Ou seja, ela vive, é o meu jeito ansioso de ser. Isso aí chama-se transtorno de ansiedade generalizada. Tem tratamento? Tem tratamento também, tá? E não é tratamento complicado, não é tratamento difícil. O que a gente tem que entender da ansiedade é que muitas vezes nós estamos dentro de um corpo, essa alma aqui, ela habita um corpo, né? E esse corpo tem respostas, esse corpo tem respostas orgânicas. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, que tem um transtorno de ansiedade, que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou mesmo o transtorno de pânico, ou mesmo as fobias, essa pessoa, ela fica rígida, ela fica, né, contraída, rígida, e com isso ela tem espasmos musculares, às vezes ela tem dor lombar de tão rígida que ela fica, ela pode ter dor de cabeça, por quê? Porque a musculatura da cabeça acaba ficando, né, contraída demais, pode ter fraqueza, pode ter tremor, tudo isso daí são sintomas musculoesqueléticos causados por ansiedade. Essa pessoa vai aonde? Ela tem dor nas costas, ela corre e vai num ortopedista porque ela está com dor nas costas, acha que está com dor na coluna. Ela tem dor de cabeça, ela corre num neuro porque ela está tendo muita cefaleia, está tendo muita dor de cabeça. Aí faz todos os exames
Não, teu problema é transtorno de ansiedade. Uma pessoa que tenha transtorno de ansiedade, e como eu falei para vocês, ela começa a ter, parece que tem um tambor batendo aqui no peito, ela tem palpitação, ela pode ter taquicardia, ela pode ter alteração, né, de pressão. Ela vai aonde? Ela corre no cardiologista. O cardiologista faz todos os exames, ela tem transtorno de ansiedade, ela não tem um problema cardiológico necessariamente.